convite e dar aqui os parabéns pessoalmente ao Guilherme, ao Miguel, ao Fernando. Acho que este trabalho da DSPA é fundamental. Nós estamos muito longe ainda da comunidade estar ciente da importância e do desafio dos dados na transformação das empresas portuguesas e, portanto, acho que este trabalho, e é um trabalho de conjunto, este trabalho não é um trabalho de uns contra os outros, é um trabalho de comunidade, é um trabalho de todos juntos que vamos conseguir fazer melhor do que se tiver cada um a puxar para isto, para cada lado. Portanto, muito obrigado. O que eu venho hoje partilhar é... eu acho que é ao contrário, é para aqui. Pronto. Eu hoje venho partilhar uma experiência diferente. Eu tive este ano o privilégio de abraçar um novo desafio. Juntei-me ao BPI para criar um centro de excelência de inteligência artificial e com a ambição de transformar o banco através da inteligência artificial. E por isso, em vez de vir aqui apresentar as coisas que fiz nos últimos anos, nós tivemos um ano de arranque. Achei que era mais interessante vir partilhar os desafios do arranque e aquilo que foram as lições aprendidas de como é que devemos projetar um arranque de transformação baseada na inteligência artificial. O princípio costuma ser sempre, isto é uma apresentação sobre dados e data science, costuma ser sempre este, não é? Os dados existem em grande quantidade, estão cada vez mais disponíveis, mais baratos, e eu gosto muito desta expressão que ouve-se em muitas apresentações, que é Data is the new oil. E na realidade, eu ia começar aqui com um pequeno questionário às pessoas. Quantas vezes já viram este slide? E normalmente isto oscila entre 738 vezes, não era bem este, mas era muito parecido e gosto imenso de ver este slide sobre os dados e são imensos e agora a capacidade computacional é muito mais barata. 23 vezes, porque eu às vezes estou aqui nas conferências a jogar Candy Crush e estou um bocadinho distraído, mas já o vi também. Ou então nunca vi, e nesse caso provavelmente a pessoa esteve hibernada nos últimos 10 anos. Portanto, aparece sempre um quadro deste a dizer Data is the new oil e com este tipo de gráficos. Ora, se assim é, se Data is the new oil e se toda a gente se entusiasma com este gráfico e concorda com isso, porque é que em muitas organizações que conhecemos a sua arquitetura e disponibilidade de dados é mais ou menos parecida com esta imagem? Portanto, o dito new oil está espelhado pelo oceano. E a decisão e o trabalho dos analistas da empresa é mais ou menos parecido com este. Ou seja, as decisões baseadas em dados implica que o analista ande perdido no new oil, com grande dificuldade em tirar alguma coisa útil. Nos bancos, nós sabemos porque é que isto é verdade ou porque é que isto é uma realidade. Porque temos sistemas core muito antigos, caros, inflexíveis, porque o universo de dados está muito fragmentado em torno de muitos sistemas e, pior ainda, porque os bancos e muitas organizações funcionam em silos. Mas se entendemos que é importante os dados, uma pergunta que eu muitas vezes faço às nossas equipas é: o que é mais importante? É mais importante ter os dados, portanto, ser data rich ou ser data driven? E há um exemplo que nós nas nossas equipas gostamos muito, que é este. Em 1998, a Amazon, em 1997, a Amazon era uma vendedora de livros. Portanto, o que sabia sobre as pessoas era que livros elas iam comprar online, que era uma fração pequena dos livros que as pessoas compravam. Mas em 98 há aqui uma inovação no motor de recomendação da Amazon, uma inovação técnica que permitiu primeiro cruzar não gostos de users, mas coisas com coisas, produtos com produtos, e inventaram o Customers Who Bought This Also Bought That. E passa a ser a essência da recomendação da Amazon. Em 2005, a história da Amazon já era outra. 44% das vendas já eram fora dos Estados Unidos, 70% das vendas eram em mídia, incluindo na maior parte dos casos livros, mas não só. 26% das vendas já eram em produtos eletrónicos e mais de 40% das vendas eram feitas em marketplace. Ou seja, começaram com livros, com poucos dados e com uma lógica data-driven de recomendação inteligente, passado 7 anos estavam aqui. E em 2019 já toda a gente conhece onde é que eles conseguiram chegar. Portanto, a pergunta hoje é tão premente como era na altura. Em 2000, quem tinha melhores dados sobre as necessidades dos seus clientes? Um banco americano ou a Amazon? A Amazon não sabia praticamente nada sobre os seus clientes. E chegou onde chegou, e hoje em dia é inclusivamente um concorrente dos bancos em alguns dos produtos que lançou. E hoje, esta pergunta é tão premente hoje como era em 2000.
Uma pergunta que fazemos sempre na banca, mas existe alternativa a transformar um banco através da AI? Eu diria, não existe. Porquê? Porque as principais tendências são, as expectativas dos consumidores são cada vez mais exigentes, portanto tivemos imensas fintechs cada vez a elevar a fasquia mais alta, porque elas concentram-se tipicamente em fazer apenas uma coisa e fazê-la muito bem, porque o Open Banking e a lógica de desintermediação veio trazer um desafio enorme chamado Embedded Finance, e já há um conjunto de bancos a desenvolver produtos, ligações dos seus produtos a canais alheios, a ecossistemas, a marketplaces, a desenvolver APIs para que no site onde se compram carros possa estar já disponível a jornada do crédito automóvel. Porque a inteligência artificial é um novo standard, estão aqui alguns dos casos de uso, quer dizer, mas hoje é muito fácil verificar que a maior parte das instituições financeiras, com menor ou menor intensidade, estão a usar já casos de uso de inteligência artificial como o seu novo standard, e porque as Big Tech estão atrás deste mercado. E normalmente trazendo também, em termos de usability e de precisão, um impacto muito significativo. Então, se estamos de acordo que os dados são importantes e que é necessário transformar em torno dos dados, agora temos de discutir um pouco como é que definimos as aspirações. E eu trago aqui um exemplo que é quase uma metáfora, mas de repente lembrei-me, vamos pensar em robôs de cozinha. Vamos imaginar como se quiséssemos definir um robô de cozinha hoje, mas não é hoje para hoje, é hoje para o futuro. A primeira coisa que se calhar faríamos era ir à Google. E na Google, no top 3, eis o robô de cozinha que provavelmente quem não ajudasse muito em casa escolheria. Portanto, parece uma batedeira on steroids, faz lembrar as batedeiras lá do tempo das nossas avós. Quem não ajude muito em casa, se calhar escolheria este e defini-lo-ia como o modelo do robô de cozinha. Quem ajuda mais em casa provavelmente já escolheria a Bimby, porque está lá a Bimby que já reparou que existe uma Bimby e se calhar até já a usou. Mas eu fiz aqui um exercício, fui a uma app que é a Wonder, que é uma app que, quando se lança um tópico, faz um desenho feito por inteligência artificial em torno da ideia do tópico que lhe lançámos. E a Wonder desenhou-me isto, quando eu lancei o desafio do robô de cozinha. E de repente fiquei a olhar para estas 3 imagens e pensei, qual delas está mais próxima daquilo que será o robô de cozinha que nós vamos ver daqui a 5 ou 10 anos? E eu sinceramente acho que possivelmente a da Wonder é a que está mais próxima daquilo que venha a ser um robô de cozinha daqui a 10 anos. Portanto, o que significa hoje transformar uma organização em AI First é uma pergunta crucial e é importantíssimo tentarmos perceber qual é o longe que temos que olhar para conseguir responder bem a esta pergunta. Desde já é muito importante perceber porque é que isto é importante. Isto é importante porque os clientes têm necessidades, comportamentos, contexto, preferências, portanto, muita gente já sabe isto, mas a analítica avançada junto do digital permite trazer uma dimensionalidade a isto que nunca antes foi possível. E não só disponível para as empresas maiores e mais digitalizadas do mundo, mas hoje em dia para qualquer empresa de dimensão razoável. E permite, portanto, fazer depois um detalhe do que é que são as necessidades, do que é o contexto, as fases da vida, os eventos, com técnicas que permitem construir, eu diria aqui, tentando resumir 3 coisas. Primeiro, propostas de valor muito mais inteligentes, designadamente através de hiperpersonalização e recomendação avançada. Seamless Embedding tecnológico, ou seja, permite construir soluções que funcionam não só nos canais do banco, mas deverão funcionar também em todos e quaisquer outros canais em que o banco queira aproveitar e distribuir os seus produtos e a sua relação. E, finalmente, Smart Servicing no sentido em que toda e qualquer interação com o cliente tem que utilizar a inteligência artificial para que as interações sejam mais rápidas, simples, intuitivas e eficientes, ou seja, custem menos dinheiro. E aqui entra, portanto, se entendemos para que é que isto serve, agora vamos definir o horizonte, a escala da ambição. Eu aqui vou partilhar uma divergência que tenho aqui com outra pessoa, que é uma divergência comigo próprio em 2015. Portanto, basicamente, há aqui 2 hipóteses. Estou a falar aqui do desafio que eu estou, com a nossa equipa, a atravessar no banco, que é uma organização grande, um incumbente, uma organização universal, digamos assim. Em 2015 eu lembro de dizer, isto começa-se fazendo o caso de uso aqui, caso de uso ali, e ao 4º, 5º caso de uso a transformação está a andar.
Isto não deixa de ser verdade, mas numa organização grande eu acho que hoje não é a melhor forma de pensar. A melhor forma de pensar é mais esta, ou seja, é definir um portfólio objetivo, é ter uma visão clara. Não quer dizer que o portfólio se vai fazer todo de uma vez, não se vai obviamente fazer todo de uma vez, mas num banco é muito importante perceber quais são os casos de uso que vão entrar para a aquisição de clientes, que vão entrar para decisões de crédito, que vão entrar para monitorização e collections, para desenvolvimento de cross-sell, upsell, para smart service e vamos lá ver, a maior parte disto está já hoje disponível entre consultores, exploração, livros, e é possível desenhar esta ambição de uma forma estruturada. E qual é que é a grande vantagem de desenhar esta ambição estruturada e com alcance? É que isso depois vai permitir uma discussão sobre os fatores, sobre a implementação, que tem muito mais perspectiva e muito mais interesse. E eu diria que os 3 fatores-chave, também aqui brincando um pouco, é escalabilidade, escalabilidade, escalabilidade. Porque não há uma nem 2 organizações grandes que depois começam a fazer use cases e não tendo pensado na arquitetura tecnológica, de dados, etc., depois fica com um problema de implementação em mãos. Portanto, eu aqui ressaltaria a cloud. Portanto, eu acho que sou um crente na cloud, acho que a cloud, em termos de resiliência, escalabilidade, automatização, time to market, vai transformar esta área noutra coisa. Um framework de transformação, claro, passa pelas pessoas, pela estrutura de dados, pelos processos, pela tecnologia, e APIs. Acho que todo o output desta área tem que ser apificado. Para quê? Para garantir reutilização, simplicidade, colaboração, user experience, e que permita, quer dentro da organização, quer para fora da organização, tudo o que estamos a fazer ser facilmente utilizável em contexto digital. Percorrendo aqui um bocadinho os tópicos principais deste framework de transformação. A equipa é um tema que para mim é sempre o mais importante de todos, porque isto faz com pessoas e com pessoas com capacidades. Eu estou aqui a dizer uma equipa para quem nem tudo seja um prego. Há aquela expressão portuguesa, não é? Quem tem um martelo na mão acha que tudo é um prego. Portanto, se nós escolhermos uma pessoa cuja grande experiência é martelar, vai tudo ser um prego para esta equipa. Então, como é que eu vejo em muitas organizações a transformação a acontecer? E é mais ou menos assim. Sim, já começámos a nossa jornada de transformação. Temos lá um data scientist ótimo e que faz modelos giríssimos e que nós às vezes até vamos ver os modelos deles e até falamos com ele. E é uma pessoa ou 2 que estão isoladas no open space, lá num cantinho, com um ar um bocado diferente do resto das pessoas e depois admiram-se ao fim de um tempo, mas não está a ter grande impacto. Pois, mas é que a verdade é que para construirmos uma transformação de uma organização complexa, a equipa tem que ser multidisciplinar, e tem que trazer um conjunto de perfis um pouco diferentes. Nós, neste caso, com esta imagem, discutimos quem é que é aqui o unicórnio da nossa equipa, ainda não sabemos, mas temos portanto, há aqui vários perfis. Eu quero crer que sou o Batman, mas é uma coisa pessoal. Acredito que a equipa não me veja como o Batman e veja como outra coisa qualquer. Mas é preciso ter uma equipa dimensionada, multidisciplinar, para assegurar impacto e escalabilidade da transformação. A equipa deverá, eu retirei este framework também aqui, pedi-o emprestado da McKinsey, portanto aqui há uma dimensão de laboratório em que os use cases são desenvolvidos, são pensados, são estruturados, são testados e há um momento de desenvolvimento fabril. E isto implica, se olharmos para o laboratório, sim, um Product Owner, um Data Scientist, um Data Engineer, para ver onde é que estão os dados de base, onde é que vão estar os dados no deployment. Um Business Translator que seja capaz de entender as necessidades da área de negócio, como é que ela se vai conseguir. Se nós estamos a fazer um modelo de propensão, passa pela cabeça de alguém não entender para que canal é que o vamos entregar. Quer dizer, se vamos entregar a um canal remoto, não há de ser um caso de uso diferente. Se vamos entregar à rede de balcões, se vamos entregar à rede de balcões, há balcões que têm atividade permanente e, portanto, têm pouco tempo para fazer chamadas. Há outros que têm muito mais. E tudo isto tem que ter impacto na forma como desenhamos o caso de uso. E também na vertente de fabril, temos que ter o Machine Learning Engineer, o DevOps Engineer alinhado com ele. Temos que ter uma arquitetura de infraestrutura pensada. E entramos numa discussão que nós estamos a ter no banco, que é desde logo a arquitetura de dados escalável. A maior parte das arquiteturas ainda são on-prem. Tudo bem, eu pus aqui uma que nem é muito desgraçada. Portanto, normalmente, na maior parte das organizações, está a acontecer uma centralização de dados,
Muitas vezes essa centralização de dados obedece a um conjunto de princípios, eu costumo dizer a brincar, que são verdadeiras pirâmides de Gizé, portanto, que são coisas que demoram muitos anos a construir, depois também duram bastante, mas nós não temos normalmente no AI tempo para viver à espera das pirâmides de Gizé, precisamos transformar as coisas um bocadinho mais rápido. E depois tem sempre uns data marts ad hoc, que vão vivendo ali ao lado e que eventualmente vão servindo a algumas necessidades. Mas se me perguntam o que é a arquitetura de dados do futuro, eu vejo muito mais algo deste género, em que obviamente continuará a haver centralização de dados on-premises, mas a cloud vai permitir transformar a escalabilidade desta arquitetura e sim, não só para toda a articulação nos front-ends, na app, no site ou nos orquestradores, Salesforce, Adobe e por aí, mas também em business intelligence e para alimentar a própria organização. Portanto, e vai haver sim autoconsumo, vai haver advanced analytics e vai haver necessariamente uma apificação. Porquê? Porque quando alguém acredita que quando uma organização tem 200 modelos vivos, nós pertencemos ao Grupo CaixaBank. O Grupo CaixaBank desenvolve hoje 300 casos de uso por ano. Portanto, tem centenas de modelos vivos em produção a serem constantemente monitorizados. Alguém acredita que é possível manter uma estrutura desta complexidade se não houver uma standardização enorme na forma como os modelos são embebidos nos front-ends e na estrutura que serve diretamente os clientes? E depois o Data Lake, onde tem que haver cada vez que nós desenvolvemos, fazemos um feature engineering para um caso de uso, não passa pela cabeça de ninguém que hoje conheça o que são MLOps, que não esteja imediatamente disponibilizado para outro caso de uso semelhante e que o Data Lake não tenha uma dinâmica de progressiva e evolutiva a receber de todos os casos de uso. Portanto, mas isto é um tema que muitas vezes não tem a clareza necessária e, sobretudo, não está alinhado com o nosso robô de cozinha, com aquela perspectiva futurista. Está alinhado com aquilo que é o robô de cozinha batedeira on steroids que vimos há pouco. Finalmente, o stack tecnológico, tão importante como a arquitetura de dados, porque é muito engraçado, se nós formos falar com as comissões executivas, regra geral, isto é tudo óbvio. Quando discutimos aspirações, há um consenso enorme. Dizemos assim, olha, então pensámos em hiperpersonalização baseada em microsegmentos e contexto. Epá, ótimo, acho perfeito, os clientes vão gostar. A/B testing de abordagens, produtos e conteúdos, porque agora queremos lançar, cada vez que lançamos um produto novo, queremos ver qual é o melhor conteúdo, o melhor preço, o melhor ajuste ao produto, aos segmentos. Epá, também me parece, vamos brilhar com isso. A gestão das jornadas também tem que ser integradas, do engagement à venda e as recomendações com diversidade, novidade, relevância. Epá, era o que mais faltava não ser assim, senão vamos ficar fora. Mas depois, quando dizemos assim, mas então desenhámos estas necessidades do ponto de vista do stack tecnológico e temos aqui o Data Lake, temos aqui o Data Lake que tem que ligar com um layer de decisão onde tenhamos capacidades de NLP, se calhar de Voice Analytics, Virtual Agents, Facial Recognition, Blockchain, Robotics e por sua vez por cima, que isto então ainda é mais, por vezes falha mais, ter aqui um distribuidor de jogo, porque se nós queremos dizer que vamos testar diferentes conteúdos e que vamos amanhã trabalhar com 5.000 microsegmentos, temos que ter um orquestrador preparado para gerir conteúdos, ad, campanhas, uma testing platform e tudo isto ligado aos canais de uma forma que permita... Atenção, isto traz complexidade. Não é possível fazer isto sem saber gerir a complexidade. E para isso temos que ter uma visão holística, planeamento conjunto entre o IT, AI e o digital, equipas mistas e um investimento que seja realista para conseguir gerir esta complexidade e tornar isto execuível, porque senão, pura e simplesmente, não vai acontecer. Finalmente, e no framework de transformação, falava também de processos. Porque aqui nós trouxemos aqui a imagem da Google, a Google é a nossa parceira, porque é que acreditamos que a cloud é importante? Porque a cloud vai garantir, e do lado aqui esquerdo do slide, que a infraestrutura tem tudo o que é necessário ter para pensar isto bem. Porque a infraestrutura tem uma dimensão de Automated Machine Learning, que é importantíssimo hoje em dia, porque reparem, propensão. O Automated Machine Learning consegue hoje atingir resultados perfeitamente aceitáveis e escaláveis muito rápido. O que significa que nós podemos trabalhar com um mindset completamente diferente, que é primeiro fazemos um conjunto de modelos razoavelmente bem, de forma automatizada, e depois vamos
otimizá-los mais à frente, mas entretanto, em vez de demorarmos 3 anos, demoramos 2 meses. E já temos um conjunto de modelos a funcionar e a entregar valor. E depois temos que ter aqui, ao longo de toda a cadeia de valor, as diferentes ferramentas que nos permitem fazer o quê? E aí é o que aparece lá direito, ter MLOps alinhadas com as melhores práticas. Porque desenhar MLOps sem todas as ferramentas é muito difícil, porque vamos andar sempre a escolher, vou monitorizar menos porque falta-me a capacidade de visualização, o gestor de alertas, o case management. O problema é que, se queremos fazer uma transformação ambiciosa, isto não é um trade-off. Eu não posso dizer que vou implementar mais e monitorizar menos e depois correr o risco de isto ser uma desgraça na implementação. Portanto, a cloud permite-nos pensar isto de uma forma estruturada e não falhar nesse desenho. E, portanto, eu aqui a única coisa que muitas vezes dizemos entre nós próprios, não inventar a roda, alavancar metodologias de sucesso comprovado. Com a cloud nós estamos hoje a ter acesso, o tempo que demorava no mercado a indústria receber o melhor que se estava a fazer numa Google há 15 anos atrás eram anos, até aparecer alguma coisa comparável. Hoje, com a cloud, a Google lança uma coisa para si própria e um ano depois está disponível na cloud para os seus clientes. E, portanto, isto é uma modificação muito grande. E daqui volta este princípio, que sempre foi um princípio importante na gestão, para mim, ganha uma importância renovada, que é, não inventem a roda, usem o que já tem sucesso e o que está disponibilizado pelos melhores players do mercado. Portanto, isto é aqui um bocadinho uma partilha do que é que foi o nosso ano. Eu acho que esta área é uma área fascinante, eu adoro trabalhar nesta área, eu gosto muito das pessoas da comunidade desta área, acho que se descobrem pessoas extraordinárias e inspiradoras. Acho que é um engano pensarmos que agora isto já perdeu o seu elan. Não. Normalmente isto é uma frase que vi num fundo de venture capital, que é o La Famiglia, que mostrou esta frase, gostei imenso desta frase, que é "There will come a time when you believe everything is finished, provavelmente that will be the beginning." Muito obrigado. Obrigado, Ricardo.